O decreto dominical está próximo de sair? Será que ele será passado exatamente como estamos esperando? Ou ele virá de uma forma mais camuflada? E nós, estamos preparados para esse evento que se encontra bem na nossa frente? Bom, fique então nesse vídeo e saiba quais são as avenidas que estão sendo construídas para a vinda do decreto dominical. Bom, antes de tudo, é necessário que venhamos a entender o seguinte: o Papa, já fazem alguns anos, ele começou a falar a respeito da questão ambiental na sua encíclica. E o mundo, um pouco antes disso, também estava falando muito sobre a questão do aquecimento global. E eu acredito que, por falarmos muito sobre decreto dominical, estamos então pensando que vai chegar um tempo que o Papa vai se levantar então e vai dizer que a partir de tal data todos vão ter que guardar o domingo e todos aqueles que quiserem guardar o sábado do quarto mandamento serão então perseguidos e condenados à morte. Mas, amigos, as coisas não vão acontecer dessa forma. Isso vai acontecer de forma camuflada e também crescente, a ponto das pessoas olharem para nós e começarem a nos ver como pessoas perigosas para a sociedade, começarem a nos ver como pessoas que não têm bom senso e também pessoas que estão trabalhando contra o avanço do bem comum, entenderam? Amigos, hoje está acontecendo algo diferente do que nós pensávamos a respeito do decreto dominical. Hoje estão se formando as avenidas para o decreto dominical. Temos hoje, por exemplo, a Avenida da Saúde, onde cada vez mais será estreitada para condicionar a sociedade. Também temos a Avenida Econômica, a qual também está nesse momento se estreitando e levando a sociedade para uma determinada condição. E vemos que o Apocalipse nos fala no capítulo 13 que uma das mais fortes questões relacionadas ao decreto dominical é o fato de no futuro não podermos nem comprar e nem vender. Ou seja, a questão econômica está muito ligada com o decreto dominical. E nós, por muito tempo, pensamos que as nações vão nos dizer que não podemos comprar nem vender porque guardamos o sábado no quarto mandamento. Mas o sábado, ele vai ser apenas o ponto culminante dessa história, pois já podemos ver que o povo está a ser preparado para aceitar determinadas obrigatoriedades com relação à saúde e com relação a outras questões, as quais, se não aceitarem desde agora, não poderão fazer determinadas coisas, estão entendendo? Agora, no princípio dessas obrigatoriedades, a questão do sábado ela não vai ser imposta, mas sim a questão da saúde e também a questão da economia. E desde já podemos ver que essas duas avenidas elas estão se encontrando, mas ainda existe a avenida da questão ambiental e também existe a avenida da conciliação das religiões, ou seja, do ecumenismo. E agora, com toda essa movimentação que houve nas eleições dos Estados Unidos, podemos então acompanhar algo que nunca tínhamos visto antes. Vimos um tempo muito grande para se decidir quem seria o presidente norte-americano. E também houve uma grande tensão nesse caso. Houveram vídeos lançados por evangélicos apoiando e também dizendo que o presidente Trump era o elemento de Deus na sociedade norte-americana. Alguns chegaram a dizer que ele era o enviado da parte de Deus para fortalecer e também sustentar algumas coisas naquele país. Houveram até mesmo profecias com relação ao presidente. Amigos, está havendo uma polarização dentro da igreja e dentro do mundo.
elas estão se dividindo. O mundo e a igreja está se dividindo. Algumas igrejas dizem que temos que fechar, enquanto outras dizem que temos que manter as portas abertas. Alguns dizem que não vão usar máscaras e outros dizem que devemos sim usar as máscaras. E também existem muitos que estão discutindo e se dividindo com relação à vacina. A verdade é que está havendo uma divisão no mundo em geral. Bom, o espírito de profecia já nos falava de uma divisão da igreja. Já falava de dois partidos que iriam se formar, o joio e o trigo. E todas essas coisas estão a caminhar para uma sacudidura e para o decreto dominical também. Mas, infelizmente, muitos de nós vamos tombar mesmo antes desses eventos chegarem ao seu clímax. A verdade é que muitos cristãos estão discutindo nesse momento sobre a pandemia, mas Deus está nos lembrando que o vírus que realmente nós temos que nos preocupar neste momento é o vírus do pecado, o qual precisa ser eliminado do nosso coração para que possamos receber o selo do Deus vivo. Amigos, mais importante do que a quarentena da pandemia é a quarentena do Yom Kippur espiritual, a qual nos prepara para estarmos diante de um Deus santo quando a obra de intercessão de Jesus terminar no santuário celestial. Mais importante do que as máscaras para nos proteger do vírus são as máscaras do falso cristianismo que nós temos que tirar do nosso caráter. Mais importante do que o antídoto contra o vírus é o antídoto contra o poder da carne e do diabo e do mundo. Amigos, Satanás ainda continua como um leão procurando a quem devorar. E ele nos tem distraído com muitos assuntos para não estarmos focados no que realmente interessa. As profecias estão se cumprindo sim. E o decreto logo virá. Mas o estudo da profecia sem a real santificação não vai nos servir de coisa alguma. Saber que o decreto virá, mas não estar preparado para ele, não nos salvará. Amigos, nós precisamos entender que nesse momento de crise, o Senhor nos está dando uma chance, sim, uma chance para nos prepararmos para a grande tribulação que está bem diante de nós. Veja, o mundo todo foi surpreendido com esse vírus. Todos foram pegos de surpresa, não é verdade? E com isso, podemos ver que muitos de nós também seremos pegos de surpresa. E seremos então surpreendidos com um decreto dominical não tão simples como nós estávamos imaginando que ele seria. E também nós não podemos nos esquecer que o inimigo é muito sagaz. Está escrito que, se possível fosse, até os escolhidos iam ser enganados por ele. Amigos, se já houve um tempo para não estarmos distraídos, esse tempo é hoje, é agora. Jesus já está ministrando há muito tempo no lugar santíssimo. O fim está às portas e os eventos finais são rápidos. Não é o quanto eu ou nós sabemos sobre o sábado que nos fará ficar de pé quando o decreto dominical sair. Não é o quanto eu ou nós conhecemos das doutrinas da igreja que irá isso nos sustentar naquele tempo. Se queremos estar entre as virgens prudentes naquele tempo, então as nossas lâmpadas precisam estar cheias agora. Muitos de nós só daremos conta que as nossas vasilhas estão vazias do Espírito Santo quando for tarde demais. Depois do clamor, aí vem o noivo, não dará tempo de comprar o azeite que tinha de ser comprado antes do clamor. Amigos, antes de estarmos prontos para a volta de Jesus, nós precisamos estar prontos para a chuva serôdia. E antes de recebermos a chuva serôdia,
O nosso caráter precisa estar semelhante ao caráter de Jesus. E para isso é necessário uma verdadeira comunhão diária com Deus. Portanto, se nós queremos resistir ao decreto e à perseguição, apeguemo-nos agora ao Senhor como nunca antes, pois Ele ainda está a dizer: filho meu, dai-me o teu coração. Bom, vamos ficando por aqui, mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a estarmos de pé quando todas essas coisas relacionadas ao decreto dominical e também à perseguição contra a igreja se iniciarem. Não nos deixe vacilar na fé, Pai, mas se porventura vacilarmos, segure-nos pela sua mão e ajude-nos a continuar no reto caminho. É em nome do Senhor Jesus que oramos a Ti. Amém. Bom, meu desejo é que o Senhor te abençoe e te guarde de uma forma toda especial nesses nossos últimos dias. Fique com Deus e até a próxima.